Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos para a aula de hoje? Incompetência do juízo. Ficou meio apertada ali, né? Um dia um aluno falou: o teu quadro não é tão bonito. Tá bom, não tem problema. O importante é você entender o conteúdo. O quadrinho é só para o cenário não ficar 100% igual sempre. Então vamos falar na aula de hoje sobre incompetência do juízo, tá? A gente vai ver o quê? Quem pode, né? O que é incompetência do juízo? Quem pode alegar? Qual que é as consequências da declaração da incompetência do juízo? Mas antes disso, claro, vou te pedir mais uma vez, vamos nessa semana chegar em 4.000 inscritos. Dá uma ajuda, me dá uma força, não custa nada. Eu estou há um ano aproximadamente, um pouquinho mais até, produzindo conteúdo jurídico aqui toda segunda, quarta e sexta, tudo de graça, você não gasta absolutamente nada e eu ainda te dou de bônus a possibilidade de você sugerir temas para mim aqui. E deixa sua dúvida que eu vou te ajudar sempre que possível, tá bom? Um grande abraço, vamos lá então. Agradeço demais se você puder me ajudar. Eu estava dando um grande abraço para estar acabando a aula, né? Me perdi aqui. Vamos embora. Vamos falar de incompetência do juízo. Na verdade não, né, gente? Esse vídeo era só para pedir para se inscrever e tô indo embora. Brincadeiras à parte, vamos lá então. Sem mais enrolação, vamos lá falar de incompetência do juízo. E a primeira coisa é essa. Quando se caracteriza a incompetência do juízo? Esses dias o meu tio, que não é do direito, me perguntou isso, tá? E eu notei que a pergunta dele é muito do senso comum, por causa da palavra incompetente. Então, ele me perguntou, por exemplo, naquele caso lá do Sérgio Moro, tá? Sem entrar em política. Ele me disse assim: pô, Gui, o Moro, cara, o cara é professor, o cara tem, sei lá, mestrado, doutorado, especialização. Você acha que ele não tinha competência para julgar aquela causa? E aí eu falei: tio, é que você está adotando competência como sinônimo de uma qualificação técnica. Não é, tá? Eu sempre costumo dizer que no processo civil a gente tem umas palavrinhas que são familiares, mas que significam outra coisa. E competência é isso. Então competência não tem nada a ver com capacidade técnica. Pode ser que a pessoa domine muito aquele assunto, mas ela não está dotada daquele poder jurisdicional para atuar naquele caso. Então, quando que ocorre a incompetência? Olha lá, quando há desrespeito às regras de competência. E quando eu falo as regras aqui, eu estou falando aqueles critérios que definem a competência, como, por exemplo, território, o valor da causa, a matéria que vai ser analisada, a função daquele órgão dentro do Poder Judiciário e até mesmo a pessoa, né? Depender ali da pessoa que está no processo, isso define a competência. Então, toda vez que você tem desrespeito a alguma dessas regras, você tem um juiz que é incompetente, tá? Pode ser que seja uma regra mais séria, e aí você tem incompetência absoluta, por exemplo, uma incompetência relacionada à matéria, relacionada à função do órgão do Poder Judiciário, relacionada à pessoa. Então, por exemplo, ajuizar uma ação contra a União na Justiça Estadual está errado, porque a União, pessoa, né, pessoa jurídica União, tem que estar na JF. Entrar com uma ação de natureza civil numa vara criminal, a matéria está errada, então incompetência absoluta também. Então, quando é mais grave, incompetência absoluta. Quando é menos grave, incompetência relativa, normalmente ligada à incompetência territorial, tá? Agora, professor, quem pode alegar? Quem pode arguir a incompetência? Primeira coisa, o réu, tá? O réu. O Ministério Público nas causas em que ele estiver atuando. Até aqui um detalhe que a lei fala: o Ministério Público poderá arguir a incompetência relativa nas causas em que atua. E a absoluta? Gente, se é relativa ele pode, a absoluta com muito mais razão, tá? Porque ele é o fiscal da lei, tá? E, em caso de incompetência absoluta, o juiz pode conhecer de ofício. Quer dizer o seguinte, que muitas vezes o juiz ele é relativamente incompetente. Mas se ninguém falar isso, se ninguém alegar, por mais que o juiz saiba, ele não pode fazer nada, tá? Então, no caso de incompetência absoluta,
o próprio juiz pode dizer, ei, sou incompetente para julgar essa causa aqui, não posso. Na relativa, ele só vai poder fazer isso se alguém alegar, tá? Alega quando, professor? A lei vai trazer. Olha o que diz o 64 do Código. A incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar de contestação. Prof, o que é contestação? É a defesa do réu. Então é na defesa que o réu alega a incompetência? Sim. Seja incompetência relativa, seja incompetência absoluta, na defesa é o momento que o réu vai alegar isso, tá? Agora, professor, vamos lá. Se o réu não alegar a incompetência, já era? Depende, tá? Depende do quê? Que tipo de incompetência é esta? Se for incompetência relativa, já era. É aquilo que a gente chama do fenômeno da prorrogação da competência. O juízo que era relativamente incompetente torna-se competente para julgar a causa porque o réu não falou nada na defesa, tá? Agora, a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição. Então, o ideal é você alegar na contestação, tá? Por quê? Porque aí você já retira o processo do juiz incompetente. Mas se você não alegar, é possível alegar depois? É possível. Mas a gente vai ver qual é a consequência disso. Como o ideal é alegar sempre na própria contestação, tá? Então, quando você vai redigir a sua contestação, quando você vai redigir a sua defesa, o ideal é você já analisar se há causas de incompetência ou não. Se tiver, já alega na própria defesa. Beleza? Tranquilo? Agora, professor, como é que faz? Alegou a incompetência. E aí, o que acontece? Olha o que diz a lei no 64, parágrafo 2º e 3º. Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. Caso acolhida, né, os autos serão remetidos ao juízo competente, tá? Primeira coisa, prof. Então tem contraditório? Tem. Imagine que o réu alega incompetência. O juiz vai fazer o quê? Manifeste ao autor sobre a arguição da incompetência. Depois ele julga. Se ele disser, sou competente, vai continuar aqui? Continua aqui, ponto final. Sou incompetente, ele vai dizer, sou incompetente, manda o processo lá para Londrina, lá para Florianópolis, vai mandar para o lugar que ele acha que é incompetente. Essa decisão não acaba com o processo, cuidado, ela apenas joga o processo para outro lugar, é uma interlocutória. E aqui declara a competência, que diz, não, eu sou competente mesmo, vai continuar comigo? Também é interlocutória. Nos dois casos, é possível, tem sido aceito o agravo de instrumento, tá? Professor, não está no rol do 1015, não está, mas pela ideia da teoria da taxatividade mitigada, se você não conhece, assiste a aulinha de agravo de instrumento para entender. Se você está iniciando os estudos de processo, não se preocupa com isso agora, tá? Mas a ideia é essa. Se o juiz reconhece a sua incompetência, não vai acabar com o processo. Ele só vai dizer, não é para mim, manda para outro, tá? Mas aí tem um erro de muita gente. Professor, o juiz declarou-se incompetente. Tudo que ele fez é nulo? Não. Pelo menos não de forma automática. Por isso que você tem que alegar o quanto antes a incompetência do juízo. Porque se você demorar muito para alegar, esse juízo incompetente vai ter feito muita coisa. E pode ser que muitas dessas coisas que ele fez sejam convalidadas, sejam aceitas. Então, o ideal é alegar o quanto antes, ainda que seja absoluta. Mas o que acontece quando ele declara incompetência? Como a gente viu, ele diz, remetam-se os autos ao juízo competente, comarca de tal lugar, e manda para lá. Vara de tal lugar, e manda para lá. Tá? E aí, olha o que diz o 64, parágrafo 4º. Salvo decisão judicial em contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso,
pelo juízo competente, tá? Quer dizer o quê? Pode ser, vamos imaginar, eu diga assim, olha, juiz, você é incompetente. Aí ele ouve o outro lado. Aí ele ouve o outro lado e fala, realmente eu acho que eu sou incompetente mesmo, tá? Se ele fizer isso, ele pode dizer, olha, tudo que eu fiz é nulo. Pode? Pode. Mas normalmente ele não faz. Ele só diz, remetam-se os autos lá para o juízo competente. Vamos imaginar Brasília. Chega em Brasília, o juiz de Brasília diz, olha, tudo que ele fez lá tá válido, deixa do jeito que tá. Eu não vou dar nenhuma decisão contrariando o que ele falou. O que ele fez é válido. Pode ser que o juiz de Brasília diga assim, olha, seguinte, sabe o que ele fez? Eu vou substituir por essa decisão aqui. Também pode. Então, não quer dizer que o que ele fez será inválido para sempre, tá? Uma outra situação, eu alego a incompetência do juízo. Ele diz, não, eu sou competente. E não discute, né? Ouve o outro lado, mas entende que é o competente. Eu recorro. O tribunal diz, não, ele é incompetente. Manda para Curitiba o processo e declara tudo nulo. Beleza, se ele fizer isso, o novo juiz vai ter que fazer tudo de volta. Mas o que eu quero dizer é que a incompetência não gera a nulidade automática e imediata dos atos realizados pelo juiz que era incompetente. Beleza? É isso então. Um grande abraço, bons estudos. A próxima aula agora de segunda-feira, segunda-feira, vamos começar de leve. Essa segunda vai ser sobre conflito de competência, uma aula bem curtinha, só para realmente matar esse tema relacionado à competência. Um grande abraço, bons estudos e até mais.